Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero trazer nessa noite uma palavra curta e bem objetiva, e uma palavra que talvez se torne até, eu pregar ela hoje, repetitiva, pois eu tenho falado muito desse versículo. Mas todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, Deus nos mostra algo tão grande, às vezes numa simples palavra, às vezes não é nem no versículo inteiro, é numa palavra dentro daquele versículo. E aquilo nos chama atenção, acende aquela chama no nosso coração, e isso é bom. E é bom a gente passar também, para que, como Deus acendeu o meu coração com essa palavra, venha acender o seu. Aqui, o capítulo 8 de João, é aquele capítulo onde, aquele momento em que pessoas flagraram uma mulher em adultério e levaram até Jesus, querendo apedrejar aquela mulher, e Jesus ali falou uma palavra que mexeu com a consciência daqueles homens, e eles não executaram aquele plano que eles teriam. E depois disso Jesus começa a ensinar, e ele começa a falar de si. Presta atenção que eu vou te dizer aqui. O Evangelho, ele só é Evangelho quando ele tem como personagem principal a pessoa do Senhor Jesus. O Espírito Santo não vai nos levar a falar de outra coisa que não seja de Jesus. Jesus, ele disse que quando falou para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, não falará de si mesmo, ele vai falar de mim, ele vai falar daquilo que ele recebeu de mim. Então, quando o Espírito Santo está agindo, ele está falando de Jesus. E aqui nesse capítulo, Jesus, ele está falando sobre ele, e até sendo questionado, as pessoas não creem, e começam ali a questioná-lo e duvidarem dele e falarem que ele está enganando as pessoas, que ele não é quem ele está dizendo. E depois que ele tem conversado muito com eles, ele fala o seguinte: no versículo 25 eles fazem uma pergunta a ele. Eles perguntam o seguinte: disseram-lhe, pois, quem és tu? A pergunta que eles perguntam para Jesus: quem és tu? Se você der uma olhada lá atrás, no versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele já tinha dito quem ele era. Ele disse que era aquela luz, quer dizer, aquele entendimento, aquela verdade sobre Deus, que abriria a mente das pessoas e esclareceria acerca das coisas de Deus, da salvação, através dele, dos seus ensinamentos e da obra que ele faria. Mas aqui eles perguntaram: quem és tu? Jesus lhes disse: o mesmo que também já desde o princípio vos disse. Eu já falei para vocês que eu sou. Quer dizer, Jesus estava ali no debate, conversando com eles, explicando quem ele era, que Deus tinha enviado ele, que ele era o Cristo. Mas eles ainda eles não criam e estavam perguntando: quem és tu? Eu estava procurando.
Aí Jesus diz: muitas coisas, versículo 26, muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Presta atenção, porque existe uma resistência tão grande contra o Evangelho, até pessoas ameaçando de proibir pregar o Evangelho, ou pregar o Evangelho segundo eles, não segundo é o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele não fala na sua palavra o que o mundo quer ouvir. O mundo está sujeito, rendido ao pecado. Jesus, ele fala o que ele ouviu de Deus. Ele traz a mensagem de Deus. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem para agradar pecador. A mensagem do Evangelho é uma mensagem para salvar o pecador dos seus pecados. Quer dizer, fazer a pessoa entender que está errada, que tem pecados, e tomar uma decisão. Que decisão? A partir de hoje eu vou andar na palavra de Deus. Eu vou deixar os meus conceitos, eu vou deixar a minha maneira errada de ser. E errado, quando eu digo, errado é todo estilo de vida fora da palavra de Deus. Às vezes a pessoa é muito religiosa, ou a pessoa se acha muito certinha, mas não é por isso que ela não tenha coisas contrárias à palavra de Deus. Quando ela vai à luz da palavra de Deus, quer dizer, quando ela confronta a sua vida, as suas decisões com a palavra de Deus, ela vai ver que tem muito o que mudar, que tem muito do que se arrepender. Às vezes até do próprio orgulho que tem de se achar tão perfeita. Bom, mas voltando aqui, ele diz: mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Quer dizer, Jesus está dizendo que o que ele recebeu do Pai, ele falava ao mundo, daquele que enviou. E quem era aquele que enviou? Deus, o Pai. Ele estava falando, só que eles não entenderam. Eles não entenderam. Ele diz, olha o que ele diz: muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Quem enviou Jesus? Deus, o Pai. Eles não entenderam que ele estava falando de Deus. Aí diz assim, disse, versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Aqui ele fala da crucificação, né? Ele diz: quando me crucificarem, quando vocês me colocarem, me levantarem, me pôr numa cruz, aí vocês vão entender quem eu sou. Aí vocês vão entender. E é verdade, lógico, é verdade, veio de Jesus. Mas isso aconteceu. Eles crucificaram Jesus, zombaram de Jesus, riram de Jesus, mas de repente, naqueles momentos de agonia de Jesus, houve uma revolta dos céus ali naquele lugar. Diz que houve terremoto, houve tantas coisas ali, até o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e as pessoas que estavam zombando de Jesus, assistindo o espetáculo da crucificação, ele diz que eles voltaram para suas casas batendo no peito. O que é esse ato de bater no peito? Os judeus faziam isso quando eles sentiam: fizemos algo errado, estamos errados no que praticamos, no que fizemos. Eles perceberam que era Jesus, mas precisou levantar ele na cruz, precisou crucificar. Aí viram toda aquela revolta dos céus e eles começaram. Logicamente, muitos continuaram sem crer, como até hoje tem gente não crendo no Evangelho, tem gente falando em combater o Evangelho, tem de tudo, tem de tudo. Aí para muitos desses, eles só vão ver Jesus no dia que Jesus voltar. Aí a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. Quer dizer, mesmo quem anda negando Jesus, naquele dia vai ver com os próprios olhos, vai ver a glória dele, e ele não vem mais para salvar, ele vem agora para julgar. Aí vai ser, que a coisa está complicada, e a pessoa vai ver o tempo que ela perdeu, ela vai ver o quanto ela foi tola, defendendo teses contrárias ao Evangelho, e se apegando
a sabedoria humana enganosa e vai se desesperar e vai se ajoelhar e dizer: não, ele é realmente filho de Deus. Mas aí já será tarde para muitos, será muito tarde. Voltando aqui, ele diz: então, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Isso aqui é uma coisa interessante. O nosso falar tem que estar de acordo com o que aprendemos de Deus. Por isso, meu irmão, presta atenção. Você que está dormindo aí, acorde e presta atenção. Deus, a vida do cristão tem que ser aprendendo de Deus, para que nós não venhamos abrir a nossa boca e ficar falando um bocado de asneira, um bocado de bobagem, às vezes que não edifica e às vezes pecando com a nossa própria boca. A palavra de Jesus mesmo diz na sua palavra que um dia nós vamos dar conta de cada palavra ociosa que falamos, quer dizer, de cada palavra que a gente sem pensar falamos. E às vezes falamos coisas contrárias à palavra de Deus, fazemos afirmação contrária à palavra de Deus, e isso é fácil porque a Bíblia diz que na multidão de palavras há muita transgressão, mas nós podemos também falar bastante e ter boas palavras se nós aprendermos com Deus. Por exemplo, Jesus, ele ficava 3 dias pregando. Teve um dia que ele disse assim: a multidão está comigo há 3 dias. Então ele falou bastante durante 3 dias, não é verdade? Mas ele não falou uma palavra torpe, ele não falou uma palavra desnecessária, porque ele só falava o que ele aprendia com o Pai. Por isso que Jesus, ele terminava de pregar e acabava o dia, ele subia o monte, muitas das vezes ele passava a noite em oração com o Pai. Por quê? Porque no outro dia ele tinha que falar com o povo, e ele queria falar aquilo que ele aprendeu de Deus. Irmãos, nós não temos desculpa também, porque nós temos as Escrituras Sagradas para nós aprendermos de Deus. Nela está tudo aqui. O que Deus tem para nos dizer está aqui nas Escrituras. Se nós aprendermos, o nosso falar vai estar em harmonia com as Escrituras. Aí nós vamos falar o que aprendemos com ele. Mas se você não ler a Bíblia, se você não procurar meditar na Bíblia, se você não entender, você vai falar as coisas de si próprio. Às vezes até quando você vai falar de Deus para as pessoas, você fala o que você acha, o que você pensa. Não, nós temos que abrir a nossa boca e falar aquilo que aprendemos de Deus, porque nós fomos chamados para sermos o quê? Filhos e filhas de Deus. Amém, Jesus? E se você é filho de Deus ou filha de Deus, você tem que se espelhar no primeiro filho dele, no primogênito. Quem é o primogênito de Deus? Jesus Cristo. Primogênito é o quê? O primeiro filho. O primeiro filho é Deus. É Jesus. Nós somos filhos de adoção. Em Jesus, crendo em Jesus, crendo nos seus ensinamentos, nós fomos recebidos por Deus como filhos adotivos, porque por natureza nós não éramos mais filhos de Deus, já que Adão, quando pecou, quando transgrediu, vendeu a humanidade que vinha depois dele para o pecado, e tornamos filhos da ira de Deus, filhos do pecado. Aí em Cristo Jesus, numa fé em Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, no que Ele nos ensinou, no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, quando nós entendemos isso e passamos a crer e confessamos, aí nós nos tornamos, Deus nos recebe como filhos, mas somos filhos adotivos, porque não éramos. A religião enganou, mentiu a muita gente e continua mentindo, com aquela velha frase que agrada a todo mundo, que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo nasce filho de um homem, de uma mulher, e debaixo de uma natureza pecaminosa, que isso não pertence a Deus. Então nasce filhos do pecado, desobedientes.
Aí você vai fazer a escolha: eu vou continuar sendo filho do pecado e estar distante de Deus, ou eu vou passar para pertencer à família de Deus? Jesus disse: quem é a família de Deus? Ele disse: aquele que tem a palavra do meu Pai e que pratica, que põe em prática. Não é só que ouve, aprende e deixa de lado. Tem que aprender e pôr em prática. Esse torna-se filho, pertencente à família de Deus. Uma fé viva em Cristo, uma observância aos mandamentos de Deus. Isso vai nos tornar. Aí nós podemos ser filhos. Deus vai nos receber como filhos e vai nos abençoar, nos ajudar na nossa caminhada, e a cada dia nos dá as instruções dele, para que nós sejamos cada dia parecidos com o seu Filho unigênito, aquele que é perfeito, aquele que é único, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que é o primogênito. Então, continuando aqui, voltando aqui, e para nós sermos parecidos com Jesus, nós temos que fazer o que ele fez. O que ele fez? Ele ouvia o Pai, ele aprendia com o Pai. Faça uma reflexão rápida sobre sua vida, seu dia a dia. Com quem você tem aprendido no dia a dia? O que você tem aprendido? Porque todos os dias nós aprendemos alguma coisa, né? Todos os dias tem alguém falando alguma coisa no nosso ouvido, dizendo alguma coisa, seja alguém em televisão, seja alguém que está do nosso lado, tem alguém. Agora, nós temos aprendido com quem? Nós precisamos todos os dias aprender com Deus. Se nós aprendermos com Ele, nós vamos falar o que Ele nos ensina. A nossa conversação, nós aprendemos aonde? Tem gente que encontra alguém e fica horas e horas conversando, e o rumo da sua conversa diz com quem você tem aprendido. Se você passa horas e horas conversando com alguém, você não tem uma palavra de Deus para falar, você não tem nada, então você não está aprendendo com Deus, você está aprendendo com alguém. Por exemplo, vamos pegar do lado dos homens que gostam de futebol, e hoje a Argentina foi campeã. Aquele homem que encontra o outro e só fala de futebol, ele aprendeu com alguém a falar de futebol. Ele conhece os jogadores de cada time, ele conhece as regras, ou pelo menos mais ou menos fala. Ele conhece um bocado, porque ele aprendeu de alguém. Ele aprendeu com quem? Com os comentaristas de futebol, com os programas de televisão. Aí ele só fala aquilo, ele abre a boca para falar daquilo. Aquela pessoa que só fala de política, ele aprendeu com alguém também, eles gostam de política, sabe mexer, ele vai aprendendo. Tem mulher que só fala de moda, então ela aprendeu de moda, ela fica vendo televisão, vendo programa de roupa, tudo, aquilo, outro, tá cheio. Então, quer dizer, tem um bocado de coisa aí para aprender. E não é errado nós aprendermos coisas, porque Deus nos criou com essa capacidade. Só que nós temos que ver com o nosso falar, ele é mais o quê? Com quem nós temos aprendido? Quando nós abrimos a nossa boca, ela mostra, pela nossa fala, pela nossa conversa, mostra com quem nós estamos aprendendo. Se nós estivermos aprendendo todo dia com Deus, todo dia você lê a Bíblia, todo dia você orar, o Espírito Santo vai ser o teu instrutor. E mesmo que você vá falar de outros assuntos cotidianos, vai chegar um momento que você vai falar da palavra, porque você tem aprendido com Deus. Se você é um vazio sem palavra, você vai ficar horas e horas falando de qualquer bobagem. Você aprende aí com o povo do mundo, porque o povo nesse mundo só fala bobagem, principalmente a vida dos outros, né? O cara te para e já diz: você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Você ficou sabendo que aquilo, isso do fulano? E a pessoa não tem a palavra, empresta os ouvidos para ouvir falar do fulano, também vai dar suas opiniões, mas se nós tivermos a palavra, o que é, até agora lembrando, para ilustrar uma história que eu vi, não sei se é verdade, mas pode servir aqui para ilustrar, de dois pastores.
Um chegou e falou assim, veio falar de outro. Aí disse: você ficou sabendo do irmão fulano de tal? O pastor fulano de tal? Você sabe o que ele fez? Ele fez isso e isso. E era algo que não era bom, né? E o outro que estava ouvindo chegou, olhou para ele e disse assim: graças a Deus que foi você que ouviu falar isso dele. E você é uma pessoa de Deus. Se fosse outro que não fosse de Deus, ia espalhar isso para todo mundo, mas eu sei que você vai orar por ele ao invés de espalhar a notícia. Na verdade, está dando uma indireta para o cara, né? O cara acordar o que ele estava fazendo. Então, quer dizer, nós temos que aprender com Deus, para quando nós abrirmos a nossa boca, saia palavras de Deus. Logicamente, não estou dizendo que você não vai conversar sobre outros assuntos, não. Vai sim, vai. Você vive essa vida, tem coisas que as pessoas vêm falar, mas dentro daquela conversação, você vai ter sempre palavra de Deus. Dentro daquela conversação, às vezes alguém está indignado com algo, você tem uma boa palavra para ajudar aquela pessoa a sair da indignação. E quem um dia não ficou indignado? E quando o homem fica indignado, ele parte para pecar. Até a razão que ele tinha, às vezes ele perde. Porque ele começa a agir na loucura da revolta. E a revolta não leva ninguém a fazer nada de bom. Mas voltando aqui, meus irmãos, continuando. Então Jesus disse para eles: quando levantar o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e o que faço por mim mesmo. Não faço por mim mesmo, nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então vamos aprender de Deus, para quando nós falarmos o que Deus nos ensinou, não o que religião nos ensinou, não o que política nos ensinou, não o que apresentador de televisão nos ensinou, não o que jornalista nos ensinou, ou não, até o que nossos pais, sem o conhecimento da palavra, nos ensinaram, mas sim o que Deus nos ensinou, porque Deus é toda a sabedoria, e o que Ele ensinou é bom. Os nossos pais nos ensinaram coisas boas, mas sem o conhecimento da palavra, em alguns pontos eles erraram grande. Isso é uma verdade. Voltando aqui, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo: o Pai me enviou e Ele está comigo. Meu irmão, nós temos que ser essas pessoas que estamos aprendendo de Deus, para que onde nós estivermos, Deus esteja conosco. Amém, Jesus? Você, nós temos que ser aquelas pessoas que onde nós formos, Deus esteja ali nos enviando para ajudar pessoas. Ajudar com o quê? Com a palavra dEle, com a verdade dEle. Mas para isso nós temos que aprender com Ele. E se Ele estiver conosco, você vai falar da palavra dEle. Pessoas que estão abatidas, pessoas que estão às vezes desanimadas, vão receber ânimo, a não ser que não queira mesmo, resista, aí não tem jeito. Tem gente que não quer mesmo, aí não adianta você falar. Mas aquele que vai dar atenção, ele vai ser curado, ele vai ser liberto. Deus vai estar com você para orar pelaquela pessoa e ela ter a vida dela transformada, e vai ser uma bênção. Então Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. Meu irmão, Deus tem que estar conosco. Só que Deus vai estar conosco quando nós estivermos com Ele, quando nós estivermos aprendendo dEle. Não adianta eu ficar aprendendo as coisas erradas do mundo e falando as coisas erradas do mundo e defendendo as coisas erradas. Hoje o que mais tem é a gente defendendo coisa errada nesse mundo e defendendo como certo, e tem até cristão que está comendo nesse prato sujo do pecador, e também por amor ao pecado, as ideologias pecaminosas, defendendo isso. Não, nós temos que aprender de Deus e falar de acordo com o que aprendemos com Ele, e às vezes vamos até desagradar ao mundo, mas nós temos que desagradar. Se quiserem que nós venhamos concordar com o errado, não vou concordar. Isso aqui eu vou ser contrário. Então, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Olha só,
O Pai não deixa ninguém só. Mas quem? Não deixa aquele que aprende dele. Se você, se eu, se você, se nós aprendermos de Deus, se nós falarmos, abrirmos a nossa boca para falar aquilo que aprendemos com Deus, Deus está conosco e nunca vai nos deixar só. Nunca vai nos deixar só. Agora Jesus disse: o Pai que me enviou, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui está o segredo. Isso aqui me chamou muita atenção. Você está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, orando, já orou, isso agrada a Deus. Amém, Jesus? Você está fazendo o que agrada a Deus. Mas será que é só isso? Será que é só você vir aqui no domingo e assistir e participar do culto? Será que isso é o bastante, é o suficiente? Não. Jesus disse: o Pai está comigo porque eu faço sempre. Guarda essa palavra. Sempre. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado, para que a gente estejamos, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, ou até no nosso lazer, está fazendo sempre o que agrada a Deus. Se a gente, e outra coisa, mais ainda, você pode dizer para ele: pastor, eu sou uma pessoa que não faço nada errado. Está se enganando. Nós fazemos. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande para o erro. E às vezes não fazemos errado nas nossas atitudes, nas nossas obras. Mas tem uma coisa que nos faz fazer as coisas que não agrada a Deus e errado: a língua. Às vezes não é o que estamos fazendo, é o que estamos falando que está desagradando a Deus. E nós temos que em todo o tempo fazer sempre o que agrada. É difícil isso? Para nós, como seres falhos, achamos difícil, mas não é impossível. Primeira coisa que nós temos que fazer: aprender com Ele, nos dedicarmos às Escrituras. Entenda bem, há uma diferença entre ter uma religião e ser um seguidor do Evangelho. Uma religião é algo que você tem. O Evangelho é um caminho a seguir. E é através das Escrituras, todo dia a gente meditar nelas, aprender nelas. E à medida que nós vamos aprendendo nas Escrituras, vamos aprendendo de Deus. E à medida que nós aprendemos de Deus e vamos agindo de acordo com o que Ele nos ensina, aí nós aprendemos a fazer aquilo que lhe agrada. Porque sem a palavra de Deus, sem o entendimento da palavra, dificilmente nós vamos fazer isso que Jesus fazia, sempre o que agrada o Pai. E isso é o que fazia com que Deus estava sempre com ele. Se você quer Deus sempre com você, vive essa palavra. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando você for tentado, nós temos que tomar esse cuidado sempre. Quando nós somos tentados a fazer algo, antes de fazer deveríamos parar. Isso agrada a Deus? Às vezes é alguém que vem nos contar algo sobre alguém, falar mal de uma pessoa. Você ficou sabendo o que o fulano fez? A gente parar e nos perguntar, antes de abrir nossa boca para entrar naquela conversação: isso agrada a Deus? Mas não, às vezes nós queremos dar nossa opinião em tudo. Aí abrimos nossa boca e, sem perceber, já deixamos de fazer
sempre o que agrada a Deus. Porque o segredo que Jesus disse, o Pai que me enviou está sempre comigo, está comigo, não me deixa só. O segredo é, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então não tenho que fazer o que agrada a Deus apenas um momento, eu tenho que fazer sempre. Mas como fazer se eu sou um ser humano cheio de falhas? Fazendo o que Jesus fazia, aprendendo de Deus. O que Ele me ensinou, eu falo. Então eu vou aprender dele. Eu vou me dedicar às Escrituras. Eu vou me dedicar à Bíblia Sagrada. Eu vou aprender do que está escrito nela, porque aqui está o ensinamento de Deus. E à medida que eu for aprendendo, eu vou colocando aquilo em prática. Aquilo que eu ando fazendo e pela palavra eu vou descobrindo que desagrada a Deus, eu vou deixar. Só para a gente encerrar aqui, eu vou te dar um exemplo que aconteceu quando eu me converti. Isso faz muito tempo, um bom tempo. Eu trabalhava em uma empresa, eu trabalhava de segurança à noite. E eu era o único segurança da noite, porque chegava à noite, fechava a empresa, ficavam os funcionários trabalhando ali dentro, mas os portões fechados. Só no outro dia cedinho que abria para o pessoal entrar, aí chegava entrega de caminhão, essas coisas. E durante o dia tinha 3 seguranças. Um deles era cristão, mas era um cristão desviado do Evangelho. Que se desviou, estava começando a voltar. E dava um testemunho que não era bom. E tinha os outros 2 que não era convertido. E tinha um deles que tinha uma grande amizade comigo. E ali era o seguinte, quando eu chegava, aí os 3 iam embora. Só que eu chegava às 7, eu entrava às 7 da noite. Aí quando às 6 e pouco, um deles dizia para os outros, vão embora, que agora não aqui dá conta do serviço. E ele ficava me esperando. E ele ficava me esperando, ficava ali um tempo. E ele sabia que eu estava indo na igreja. Aí ele começou, todo dia que eu chegava, ele chegava para mim e dizia assim, ô Cruz, o fulano era o crente, ele fez isso e isso hoje. Isso, crente pode fazer isso? Aí eu inocentemente pegava a Bíblia e dizia, não pode, porque isso, que é aquilo. Só que chegou um momento que eu percebi, ele não estava interessado na Bíblia, ele não estava interessado em aprender, ele estava interessado em falar mal do outro. Aí ele veio para mim e disse assim, ô Cruz, o fulano hoje fez isso e isso está na Bíblia? Aí eu falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa, a vida do fulano é ele que vai dar conta a Deus, não sou eu. Então vamos deixar de falar de fulano, o que ele faz ou deixa de fazer. Ele está indo na igreja, ele vai aprender, ele vai estar ouvindo, ele que aprende, e aí é ele que vai escolher se vai fazer algo certo ou errado. Eu não estou aqui nada para julgar nem comentar sobre a vida dele, até mesmo porque ele não está aqui. Eu quase perco amigo, viu? Mas é que eu percebi que ali não havia uma pessoa interessada a ouvir a palavra de Deus. Havia uma pessoa interessada a falar mal de alguém. E se eu continuasse dando atenção àquele assunto, eu estaria fazendo algo, até usando a Bíblia, mas algo que não agradava a Deus. Que não agradava a Deus. Então nós temos que buscar isso, porque entenda bem, no momento que eu começo a fazer algo que desagrada a Deus, Deus não vai estar comigo ali. Ele não vai estar comigo naquele negócio. Eu vou estar sozinho. Mas se eu quero Deus comigo, nunca me deixar só, então eu preciso aprender a fazer sempre o que me agrada. E o que agrada a Deus? O que está aqui na palavra dele, o que está na Bíblia. Então todo dia, leia a sua Bíblia, tira um tempo. Você tem, pastor, meu tempo é corrido, mas tira um tempo para ler a Bíblia, tira um tempo para orar, pedir a Deus, às vezes a gente só ora pedindo a Deus bênção, proteção. Tem hora que tem que Deus me abre a porta da palavra, me faz entender.
Eu vou ler minha Bíblia, Deus. Eu não quero ler de qualquer maneira. Eu quero que o Senhor me ensine nela. Eu quero que o Senhor me abra o entendimento. Eu vou meditar nela. E aí você vai aprendendo. Aquilo que você for aprendendo, vá colocando em prática. Porque ali é onde você começa a trilhar, fazer aquilo que agrada a Deus. E aí Deus vai estar com você. No cuidado com a sua família, no cuidado com o seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus desejos, naquilo que você está fazendo. Amém, Jesus? E essa é a palavra.